a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode sentar, vamos estar orando. Deus querido, Senhor da glória, te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Obrigado, meu Senhor, por aqui estarmos na tua casa. Obrigado, meu Deus, porque aqui, Pai, onde, ó Deus, nos encontramos, é aqui, meu Senhor, onde o Senhor está e se faz presente sempre, Pai, no nosso meio. Te agradecemos, meu Pai, porque a tua palavra diz que onde estão ali dois ou mais reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. Obrigado, meu Senhor, a Deus, pela vida de cada um aqui, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Ó Deus, que a tua palavra possa ir de encontro à vida de cada um, que a tua palavra possa fazer e trazer o renovo necessário, no nome de Jesus, que nós venhamos sair daqui diferentes, meu Pai, de quando adentramos, que a tua palavra, ó Deus, possa realizar, completar a grande e boa obra que o Senhor já começou nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que somente o teu Santo Espírito venha estar no nosso meio, ó Deus, que nessa hora todo espírito contrário, toda dispersão, ó Deus, joga por terra nessa hora, que somente o Senhor, meu Pai, venha estar no nosso meio, realizando milagres, prodígios e maravilhas. Amém. Louvado seja Deus. Estava ali o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, como ele diz aqui, pela vontade de Deus. Estava ali o apóstolo Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, dando instruções, informando a ele como deveria de ser, como deveria de compreender, ensinando a ele do mandado do Senhor, da ordem de Deus para a vida e o seu ministério. E quando começamos a ler aqui, tanto a epístola 1 quanto a 2, louvado seja Deus, ficamos motivados, ficamos entendidos na plenitude da palavra que o apóstolo Paulo quer levar. Louvado seja Deus, não só a Timóteo, mas a todos aqueles que eu e você hoje aqui estamos ouvindo, a palavra que vem, né, que é a mesma ontem, hoje, eternamente, a mesma palavra que vai impactar e pode impactar a minha e a sua vida, irmão, para uma nova caminhada, para uma nova decisão. E ele então diz aqui a Timóteo, a partir do versículo 16, Timóteo, desperta-te para o dom que Deus tem te dado, para que o que Deus quer e deseja realizar na sua vida aconteça, porque o Senhor não nos deu o espírito de temor. É verdade, quando eu e você começamos na obra, quando você e eu começamos na caminhada, temos temor, e é necessário que venhamos ter mesmo. Mas ele diz aqui, o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas ele nos deu de fortaleza, ele nos deu, né, de amor, ele nos deu de moderação. Quando falamos aqui do espírito de temor, louvado seja Deus, é sim necessário termos temor e tremor diante das coisas de Deus, mas para fazer o que Deus deseja através da minha e da sua vida, não devemos ter, irmão, porque Ele vai nos usar, porque Ele vai completar a obra que Ele começou, porque Ele vai nos ensinar. Louvado seja Deus. E assim estava ali o apóstolo Paulo ensinando e dizendo a Timóteo: Timóteo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem mesmo de mim que sou um prisioneiro, nem mesmo de mim que sou um homem que estou afastado. Mas antes, Timóteo, deseja participar das aflições do Evangelho do Senhor, segundo o seu poder. Louvado seja Deus. Estava o apóstolo Paulo preso, escrevendo para aquele que estava solto, de como ele deveria agir, de como ele deveria pensar, de como ele deveria prosseguir, porque embora ele estivesse preso numa cadeia física, a palavra de Deus estava solta, irmão. A palavra de Deus estava sendo anunciada, a palavra de Deus
estava sendo levado aos quatro cantos. Porque aquele que começa a obra, ele termina, irmão. Porque aquele que deseja realizar qualquer que seja a obra na minha e na sua vida, ele vai completar. Olha, participa, Timóteo, das aflições. Que diz assim: segundo o poder de Deus opera, que nos salvou e nos chamou para uma vocação santa. Irmão, não são muitos que são chamados, não é verdade? Ou seja, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Timóteo, e essa vocação que o Senhor tem nos dado, ela é santa, porque ela vem do trono da graça de Deus. Não vem segundo a vontade de um homem, segundo o poder de quem um homem opera, mas de Deus. Louvado seja Deus. E é assim todo chamado espiritual, irmão. E é assim o propósito de Deus na vida daqueles que Ele separa. Uns o Senhor escolheu para senhores, para doutores, não é verdade? Para conhecedores da palavra, para médicos, não é verdade? Para muitas outras coisas. Mas para alguns o Senhor chamou para a sua obra, irmão. E não há dinheiro, e não há, irmão, quem possa mudar aquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. Porque para onde pensarmos e desejarmos ir, que não for a vontade de Deus, Deus vai sempre nos buscar. Vai sempre a palavra de Deus nos confrontar, vai sempre a palavra de Deus nos encontrar qualquer que seja o lugar, irmão. Porque Ele não abre mão do chamado que Ele tem na minha e na sua vida. Está dizendo aqui ainda: nos chamou para uma vocação santa, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que lhe foi dado por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Senhor não chamou os capacitados, o Senhor não chamou os doutores das palavras. Antes o Senhor, a Bíblia diz que Ele revelou aos pequenos. E falava através de parábolas. E ensinava diretamente aqueles que Ele desejava. Mas antes o Senhor trouxe aqueles que não conheciam e os tornou homens e mulheres de Deus em referência, na sua essência, no saber como proceder, como falar, como agir, irmão. E isso impactava muitas pessoas. Porque como pode aquele que não sabia ler e escrever, mas agora anuncia, mas agora escreve, mas agora entende? Louvado seja Deus. Deus não quer, irmão, do meu e do seu conhecimento. Deus só quer, filho meu, dá-me o seu coração. Quando eu e você então entregamos o nosso coração ao Senhor, e o Senhor então passa a fazer morada no meio do seu coração, o Senhor começa a revelar a mim e a você a caminhada que Ele tem preparado para as nossas vidas. Que muitas das vezes, ao pouco tempo que eu e você possamos ver, a curta distância que eu e você possamos enxergar, o Senhor consegue enxergar muito além, irmão. O que Ele tem preparado para mim e para você. Aqui Ele está dizendo a Timóteo: porque manifesta, não segundo, aquilo que segundo as vossas obras, mas manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo dizendo: olha, eu não me envergonho, mas não sinta jamais isso.
Eu fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios para levar a palavra por causa do amor ao Evangelho. Louvado seja Deus. Mas eu não me envergonho. Antes, ele diz aqui, eu sei em quem tenho crido e sei, em outras palavras, que não será em vão, porque Ele é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia. O apóstolo Paulo dizendo, eu estou falando do meu legado, eu estou dizendo e propondo aqui o legado que tenho deixado Timóteo para que ele continue. E você sabe, irmão, que nós temos um compromisso na nossa casa, nós temos um compromisso no nosso trabalho, nós temos um compromisso na nossa escola onde estudamos, e todos terão de ver, irmão meu, a minha e a sua caminhada, e todos vão olhar, quer seja por bem ou não, para o legado que eu e você estamos deixando, irmão. Como vamos ser lembrados? Paulo, o apóstolo dos gentios, o doutor dos gentios, o pregador, o apóstolo, preso, mas não preso. Louvado seja Deus. A palavra estava sendo anunciada e ele dizia com convicção, porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe, irmão, em quem você tem crido? Você entende de quem você tem falado? Você entende de quem você tem anunciado? Você compreende quem é esse, o Todo-Poderoso, que pode fazer muito mais além, irmão, do que pedimos, pensamos ou imaginamos? Louvado seja Deus. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Conserva, ele diz aqui, conserva o modelo das suas palavras, de que de mim tem ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, irmãos. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo, que habita em nós. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Louvado seja Deus. E ele estava dizendo, não se afaste, antes continue e confie nesse bom depósito que o Senhor fará pelo Espírito Santo. Muitos durante a sua caminhada, em outra palavra, muitos vão se apartar, muitos vão desviar para a direita, para a esquerda, mas você mantenha o seu passo firme, mas você mantenha firme com a palavra, sã doutrina, a palavra da cruz, porque se houver uma outra, sai fora, Timóteo, porque essa não vem do Senhor. Mas permaneça no ensino da palavra da cruz, da morte de Jesus, da sua ressurreição e da vida eterna que Ele nos dará. E ele diz aqui no capítulo 2, dizendo, então, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Sofre comigo, Timóteo, as aflições, como um bom soldado de Cristo, como um bom soldado do Senhor. Porque ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. E ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Louvado seja Deus. Somos soldados do Senhor, fomos alistados para o seu exército. E o Senhor, e eu e você como alistados, devemos, irmão, agradar aquele que nos convocou, agradar aquele que nos ensinou, agradar aquele que nos alistou.
Porque Ele sim, irmão, fará justiça e dará entendimento a tudo na minha e na sua vida. Estava assim dizendo o apóstolo Paulo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o evangelho que prego. E ele diz: por isso sofro trabalhos, Timóteo, por isso sofro prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, para a glória eterna. Importa que talvez por um pouco mais de tempo, e talvez eu e você venhamos passar por luta, por dificuldade, mas não será assim todo o tempo. Porque a palavra diz, né, irmão, que não, naquele grande dia não haverá dor, não haverá sofrimento, Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Irmão, enquanto aqui estivermos nessa caminhada, vai ser luta, dificuldade, mas estamos aqui com Cristo para vencer. Porque com Cristo a Bíblia, né, é vencer ou vencer, irmão. Porque se estivermos com Cristo, com Ele reinaremos. E a Bíblia diz aqui, olha, tudo sofro. Fiel é esta palavra, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Mas se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Louvado seja Deus, irmão. Quando eu e você então aceitando: Senhor, dirige a minha vida, Senhor, eu quero receber o Senhor como único Senhor e Salvador, muda a minha vida, me transforma o Senhor. E não, irmão, então Ele passa a habitar dentro de mim, de você, pelo Santo Espírito. E Ele nos ensina, irmão, na nossa caminhada, na luta, na dor, no sofrimento. Louvado seja, Ele nos ensina a caminhar, irmão. Ele nos ensina a ser moldados, a ir transformados, e de glória em glória a palavra de Deus, ela vai realizando, irmão, o que Ele tem para realizar na nossa vida. E é longa talvez essa caminhada, mas é certeza, é fiel, irmão, que ainda que se eu e você falharmos, a Bíblia diz que o Senhor, irmão, Ele permanece fiel. E Ele espera de mim e de você, louvado seja Deus, a correção. Ele espera de mim e de você, irmão, que a caminhada seja continuada enquanto há tempo. Porque não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não, é uma caminhada. São instruções, são direções que eu e você temos que determinar seguir, para ganhar, irmão, naquele grande dia, a nossa coroa da vitória, que está guardado. Está dizendo aqui ainda: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, para que não haja contendas, para que nada aproveite para a perversão de outros. Procura apresentar-te então sempre a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Não é diferente, irmão. Estamos seguindo a caminhada, estamos caminhando, estamos ouvindo a palavra, e muitos estão voltando atrás, e muitos estão ouvindo outras doutrinas, e muitos estão buscando outras fontes, e muitos estão levando outros para outros caminhos, irmão. Mas o apóstolo diz aqui: olha, fortifica-te, Timóteo, na graça, fortifica-te no fundamento de Deus, fica firme,
tendo sempre, o zelo, sendo conhecedor da palavra, sendo, manejando bem a palavra, procura conhecer e se aprofundar em conhecer as coisas do Senhor, porque quando assim então acontecer, você vai estar preparado. Louvado seja Deus, porque o que vale é a mensagem da cruz, irmão. Não vale aquela história que Deus está em todos os lugares e age de todas as maneiras. Não é bem assim. Deus, Ele está sim, em todos os lugares, porque Ele é Deus onipresente, porque Ele é Deus onisciente, porque Ele é Deus todo-poderoso. Mas Ele não pode, irmão, conflitar com a sua própria palavra. Ele é santo. E importa aqueles que o adoram, eu adoro em espírito e em verdade, e também venha buscar a santidade a qual Ele nos designou, irmão. Estava ali então o apóstolo Paulo ensinando: olha, qualquer que profere qualquer outra palavra e que deseja se apartar da verdade, Timóteo, mas você continue, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque, Timóteo, numa grande casa, não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também existem vasos de madeira e de barro. Uns, Timóteo, são vasos para a honra, mas outros, porém, Timóteo, são vasos para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Mas foge, Timóteo, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com que um coração puro invoca ao Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe fará o arrependimento apenas alguma alma. Louvado seja Deus. Existem vasos para a honra, existem vasos para a desonra. Como ele aqui diz, que eu e você devemos ser achados como vaso de honra na mão do Senhor, que eu e você devemos ser achados como vaso que vai dar alegria, irmão, à casa de Deus, porque muitos querem decidir como seguir as suas próprias vidas, e pelo livre-arbítrio do homem, sim, muitos podem seguir para onde desejar. Mas ele diz aqui: procura ser manso, procura produzir a palavra da verdade, a palavra que vai trazer, louvado seja Deus, o arrependimento, porque vai valer a pena uma alma para Cristo. Ainda que você, eu e você venhamos ouvir palavras que venham muitas das vezes nos machucar, que venham muitas vezes nos ferir, procura, Timóteo, continuar a esse entendimento, a despertar esse interesse, para que de alguma maneira os laços de Satanás venham sair da vida dessas almas, dessas pessoas, e as escamas dos olhos possam cair e elas possam entender que Ele vive, que Ele reina, que nós venhamos poder entender e compreender aqueles que em nós temos crido, e nós sabemos da verdade, e nós sabemos que Ele é o caminho, e nós sabemos que é Ele que vai poder mudar e transformar nossa história. Muitos têm andado nos caminhos tortuosos, muitos têm escolhido caminhos aversos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Mas que eu e você venhamos perseverar na doutrina do Senhor e na da sua palavra, para que venhamos ser a cada dia limpos
e renovados pelo Espírito Santo, amém? A Bíblia aqui ainda diz, sabe, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o que diz o apóstolo Paulo: destes, Timóteo, afasta-te. Não queira eu e você, irmão, combater. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que eu e você temos que, louvado seja Deus, buscarmos as ovelhas perdidas da casa do Senhor. Aquele que se encontra com o coração contrito, quebrantado, a palavra será enviada e Deus fará a obra. Mas a estes traidores, obstinados, orgulhosos, amantes dos seus deleites, olha, Timóteo, a estes afasta-te, porque aí somente o Senhor, irmão, para entrar com a palavra, para entrar com a sua poderosa conversão. E ele diz aqui, tu, pois, Timóteo, tem seguido a minha doutrina, tem seguido o modo de viver, de pensar, com amor, com paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram, Timóteo, em Antioquia e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Timóteo, não se preocupe com o que há de acontecer, com o que há de ser realizado na sua vida, mas porque em tudo que você pensar que pode ter acontecido, já aconteceu. O apóstolo Paulo dizia, na minha vida, e Deus é fiel, irmão, para livrar. E ele diz aqui também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão então perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão sempre de mal a pior, diz a palavra de Deus. Então, irmão, que eu e você venhamos seguir as Escrituras, que eu e você venhamos caminhar diante da vontade soberana de Deus, porque os conselhos dos apóstolos, do apóstolo Paulo para Timóteo, são conselhos para mim e para você, irmão, e não há diferença. Tu, porém, permanece, Timóteo, naquilo que aprendeste e que foste inteirado, e que foste instruído, sabendo que o que tens aprendido é fiel e verdadeiro. Porque se anunciarem outra palavra que não é essa da cruz, não é essa a palavra, Timóteo, da verdade. E que desde a sua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-se sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Louvado seja Deus. Então é por isso, irmão, que a minha e a sua caminhada, ela é uma caminhada constante. Então é por isso, irmão, que eu e você devemos sempre estar na casa de Deus, devemos sempre estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmão. Porque se essa palavra deixar de ser ministrada a mim e a você, porque se essa palavra deixar de ser anunciada a mim e a você, esfriamos, irmão. São como brasa que são afastadas do braseiro.
que logo depois de alguns minutos, em algum momento, se apaga. Mas enquanto muitas estão ali separadas, e quando você junta, o fogo renasce. Porque é assim, irmão, buscar e procurar e buscar em sempre conhecer a palavra de Deus, para que ela venha estar viva e eficaz dentro de mim e de você, para que quando vier, os dias maus, os dias difíceis, os dias de dificuldade, eu e você venhamos estar firme na rocha. Porque quando vier o vento, vier a tempestade, vier a luta, quando eu e você formos achados, edificados na rocha, o vento pode vir forte, a onda pode ser forte, mas nós permaneceremos firmes. Mas aquele que brinca com a palavra de Deus, aquele que acha que está levando as coisas de Deus a sério e não está, quando vem o tempo da dificuldade, da luta, do embate, a Bíblia diz que aquela casa cai, e é grande a queda. Então, as instruções, elas servem e são frescas para mim e para a sua caminhada, irmão. Procura ouvir a mensagem do apóstolo e o entendimento de Timóteo para o desejar realizar, para o desejar fazer, para entender o legado do apóstolo, para desse legado continuar a caminhada, irmão. Louvado seja Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Timóteo, que pregues então a palavra, enche a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo que não suportarão a doutrina, a sã doutrina não suportarão, mas tendo comichado nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Já vivemos isso, irmão. Muitos aí estão pregando o que o outro lado quer ouvir. Não! Se eu pregar a palavra sã doutrina, as pessoas vão sair da igreja, então que saiam, mas que a sã doutrina seja pregada. Mas se eu anunciar a palavra como aqui está escrita, vão dizer: dura essa palavra, e Jesus vai virar: mas não quereis vós também seguir? E muitos seguirão aos passos largos para o inferno. Essa é a palavra, irmão. Mas aquele que desejar entrar pela porta estreita, Timóteo, mas aquele que desejar seguir em verdade, em justiça, então a palavra de Deus será revelada. Então a palavra de Deus será feita, a sua justiça e a sua conversão será plena e completa, irmão. E está dizendo aqui porque muitos vão seguir as suas próprias concupiscências, e muitos desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, Timóteo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério, não envergonhe o reino de Deus, mas siga a justiça, siga a obra para a qual vocação santa fosse chamado para cumprir, não se importando o que vão dizer, mas que a retidão que aqui estão nessas palavras sejam realizadas. Porque o apóstolo Paulo disse ainda: porque Timóteo, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Essa é a mensagem, que eu e você venhamos desejar, que eu e você venhamos estar prontos
que eu e você venhamos estar preparados para herdar a coroa da justiça. Que eu e você venhamos estar pronto para que naquele grande dia o Senhor venha dizer para mim, para você: entra no gozo do Senhor. E para esses e outros muitos, o Senhor vai dizer: aparta de mim, porque nunca vos conheci. Senhor, mas eu salvei, mas eu curei, mas eu anunciei a palavra. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. E naquele grande dia o Senhor, irmão, limpará dos nossos olhos toda a lágrima. E naquele grande dia, irmão, aquele que esteve morto e vive hoje para toda a eternidade, fará justiça, irmão, juízo e justiça, porque Ele é o nosso Senhor. E o Senhor, irmão, Ele tem escolhido e tem nos dado a oportunidade dia após dia, através da palavra da cruz, que para muitos é loucura, mas para nós que conhecemos, diz na sua palavra, é o poder de Deus, para salvar, irmão, para libertar os cativos, os oprimidos, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão acorrentados, aqueles que estão em julgos. Somente Jesus, irmão, somente Cristo. E o apóstolo Paulo diz com boas e bom som: eu combati o bom combate, eu estou encerrando a minha carreira, guardando a fé. Será que eu e você sabemos verdadeiramente em quem temos crido? Será que eu e você realmente estamos preocupados em deixar um legado como esse do apóstolo Paulo? A um irmão na fé, a um amado irmão em Cristo? Ou será que estamos seguindo a nossa vida de qualquer maneira? Será que existe a história de Deus dentro de mim, de você, irmão? Será que nós estamos nos preocupando com isso? Será que essa obra está sendo feita da forma como o Senhor nos convocou, como Ele nos chamou, como Ele nos tem sustentado? Louvado seja Deus. Que assim seja, irmão. Que eu e você venhamos fazer a obra, né, de um pastor, de um evangelista, de um apóstolo. Que eu e você venhamos sofrer as aflições, as lutas, os embates, mas que naquele grande dia ninguém venha tomar a nossa coroa, irmão. Mas que naquele grande dia a coroa que a Bíblia diz aqui que já está guardada, essa coroa venha ser, irmão, completa na minha e na sua vida. Porque muitos conheceram o caminho do Senhor, muitos têm conhecido o caminho do Senhor, mas é verdade que muitos têm se afastado, mas é verdade que muitos têm deixado o caminho do Senhor. Que você venhamos ficar com essa palavra, irmão, da cruz, que você venhamos ficar com essa palavra de exortação do apóstolo Paulo, né, do mandado, do chamado, porque está posta a palavra do Senhor, está, né, diante de mim, de você, para nós escolhermos e decidirmos agora o que nós vamos querer fazer. Se caminharmos com Cristo e seguirmos com Cristo, vitória nos dará o Senhor. Mas aqueles que olharem para trás, a Bíblia diz que não serão dignos do reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado, meu Pai, porque sem ti, meu Deus, nós nada podemos fazer. Ah, Deus, mas obrigado, meu Senhor, porque a tua palavra diz que com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece, Senhor. Ah, Deus, fortalece os nossos passos, Senhor. Ah, Deus, fortalece, Senhor, firma os nossos passos, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, aqueles que andam desanimados, aqueles que andam abatidos, aqueles que andam afastados do teu reino, da tua justiça, ó Deus, traz de volta nessa hora, Pai. Ó Deus, vai
buscar aqueles mais distantes, aqueles que acham que não tem mais jeito, não há saída. Ó Deus, em nome de Jesus, faz renascer agora nos corações, meu Senhor. Vai visitando, Pai. Ah, Deus, com a tua preciosa presença, Senhor, vai visitando, Senhor. Ah, Deus, ali nos hospitais, nas cadeias, ó Deus, onde estiverem, Senhor, ó Deus, onde muitos ainda estão, Senhor, aprisionados nas drogas, nos vícios, ó Deus, vai buscar, Senhor, ó Deus, essas vidas, estas almas, ó Deus, que para o homem muitas vezes estão perdidas, mas para ti não, Senhor. Vai de encontro a essas vidas, ó Senhor, para salvar, para curar, ó Deus, aqueles que o Senhor tem chamado, ó Deus, vai cumprindo os propósitos, vai realizando, Pai, as tuas grandes obras. Ah, Deus, porque o Senhor começou, Pai, o Senhor é fiel para terminar, em nome de Jesus. Ah, Deus, que a tua palavra, Pai, não volte vazia nunca, ó Deus, mas antes ela há de produzir um fruto, por causa está sendo enviada, cumpra essa palavra na vida de cada um de nós, meu Senhor, no nome de Jesus. E que nunca venhamos, Pai, ó Deus, desanimar, que nunca venhamos, Pai, olhar para trás, mas que o Senhor venha firmar os nossos passos, Senhor, ó Deus, conhecer o nosso interior, nos ajudar, Pai, dia após dia, Senhor, nos ajuda, Senhor, porque nós necessitamos de Ti, Senhor, porque nós não somos nada sem Ti, Senhor, nos ajuda, no nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos, te agradecemos, que o amor de Deus, o nosso